E às vezes é difícil separar o que faz mal ao coração. Somos todos crianças da vida, aprendendo de novo a lição. E um dia já foi recebida, e que fala de amor, de perdão, um caminho a seguir, muitos meios de chegar, onde a paz se faz sentir, e de onde não se quer voltar. Como planta que cresce em busca de sol, como um rio que corre ao encontro do mar, como o ave que anseia ao ninho voltar. Assim sou eu, Senhor, querendo te encontrar. Um caminho a seguir, muitos meios de chegar, onde a paz se faz sentir, e de onde não se quer voltar. Como planta que cresce em busca de sol, como um rio que corre ao encontro do mar, como o ave que anseia ao ninho voltar. Assim sou eu, Senhor, querendo te encontrar. Laia, laia. Assim sou eu, Senhor, querendo te encontrar. Hoje chamei por ti, tua presença eu não senti, porém logo eu percebi que fui eu que me afastei de ti. Presente estava no meu coração, e que o ausente era eu então. Minha alma abriu-se para me ensinar, despertando o meu coração. E no relance, então eu vi, porém não acreditei naquela luz. Eu percebi que era Jesus quem estava ali. Naquela luz eu percebi que é Jesus quem está ali. Hoje chamei por ti, tua presença eu não senti, porém logo eu percebi que foi eu que me afastei de ti. Presente estava no meu coração,
e que o ausente era eu em Deus. Minha alma triste para imensidão, despertando o meu coração, e no relance então eu vi, porém não acreditei naquela luz, eu percebi, era Jesus quem estava ali. Naquela luz, eu percebi, era Jesus quem estava ali. Amado Mestre Jesus, nesse momento que estamos reunidos em seu nome, te pedimos a proteção da tua luz, para que tu possas nos abençoar nessa noite, onde conectados através da internet, iniciamos os trabalhos da Casa de Succa, para ouvir a tua palavra, o teu evangelho, e que assim possamos transformar um pouco mais as nossas vidas, melhorando enquanto espíritos em evolução. Muito obrigado, Mestre, pela presença de amigos tão queridos, de espíritos familiares, que aqui se encontram conosco nessa noite, como também aqueles que estão convidados a essa noite estar conosco para apreciar a tua palavra. Graças te damos, Jesus. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Hoje é o livro dos Espíritos, né? E atributos da divindade. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, então verá e compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas, e ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas,
Deus não deve estar sujeito a vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teria nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo que chamamos matéria, pois, de outra forma, ele não seria imutável, estando sujeito à transformação da matéria. É o único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem de poder na organização do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa, ou então poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito, seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e esta sabedoria não nos permite duvidar da justiça nem da sua bondade. Que assim seja. Todas as vezes que sinto um vazio tento achar mil maneiras de te encontrar. Há muitas formas no mundo em que você vem. Basta um momento, me encontro e encontro também. É só procurar no esforço em busca do bem. Há opções de trabalho em tudo que há. Um voo tranquilo dos pássaros sobre o mar. Trabalho perfeito de Deus só pra me inspirar. E não há São como flores perfeitas que envolvem o jardim. Antes deserto, trabalho, fez tudo por ir. Posso plantar as sementes em tudo que há. De todas as coisas no mundo eu escolho amar. Então no amor, rural lugar, iluminando bem pra me mover. Eu posso ver a luz a me guiar. E pra seguir Jesus é só amar. São como flores perfeitas que envolvem o jardim. Antes deserto, trabalho, fez tudo por ir. Posso plantar as sementes em tudo que há. De
todas as coisas do mundo eu escolho amar, pois não há no amor orar, iluminada bem, para me envolver, eu posso ver a luz a me guiar, e pra seguir Jesus é só amar. Então, capítulo 28, coletânea de preces espíritos, pelos espíritos arrependidos. Prefácio. Seria injusto situar na categoria dos maus espíritos os espíritos sofredores e arrependidos que pedem preces. Esses puderam ser maus, mas não o são mais do momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. Eles não são senão infelizes. Alguns mesmo começam a gozar de uma felicidade relativa. Prece. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Eis o espírito que se comprazia no mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Dignai, ó Deus, recebê-lo como um filho pródigo e perdoai-lhe. Bons espíritos, cuja voz ele desconheceu, ele quer vos escutar de hoje em diante. Permitir-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de se purificar para alcançá-lo. Sustentai-o em suas boas resoluções e dar-lhe a força de resistir aos seus maus instintos. Nós vos felicitamos pela vossa mudança e agradecemos aos bons espíritos que vos ajudaram. Se vós comprazieis outrora em fazer o mal, foi porque não compreendieis o quanto é doce a alegria de fazer o bem. Vós vos sentíeis também muito baixo para esperar atingi-lo. Mas desde o instante em que colocastes o pé no bom caminho, uma luz se fez para vós. Começastes a provar uma felicidade desconhecida, e a esperança entrou no vosso coração. É que Deus escuta sempre a prece do pecador arrependido e não repele nenhum daqueles que vão a ele. Para entrar completamente em graça junto dele, aplicai-vos de hoje em diante, não somente a não mais fazer o mal, mas a fazer o bem e, sobretudo, a reparar o mal que fizeste. Então, tereis satisfeito a justiça de Deus. Cada boa ação apagará uma das vossas faltas passadas. O primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançares, tanto mais o caminho vos parecerá fácil e agradável. Perseverai, pois, e um dia tereis a glória de ser contado entre os bons espíritos e os espíritos felizes. Essa semana aqui, a gente estava até assistindo um vídeo do YouTube, né? Do Áureo, né? O Caminho Espírita. E uma história sem fim. E ele diz lá assim, né? Que quando os espíritos que estão nas colônias, né, mais próximas aqui da crosta terrena, teve uma pessoa que fez uma pergunta para ele responder, né, que ele estava respondendo, né, as perguntas dos inscritos do canal dele. E aí uma menina lá perguntou para ele se existia turismo. Olha só a pergunta.
se existia turismo no plano espiritual. E aí ele respondeu assim, que existem visitas, né, de espíritos que estão aqui nas coroas espirituais próximas à crosta terrena, os espíritos mais elevados, espíritos superiores, pega alguns deles de tempo em tempo e leva para visitar planetas mais felizes do que a Terra. Então, por exemplo, Júpiter é um planeta mais feliz do que a Terra, é um planeta mais avançado. Então, esses espíritos pegam e levam esses espíritos lá para visitar, para ver como é que é as colônias espirituais lá, as cidades espirituais, como se organizam, como os espíritos lá naquele planeta gozam de condições felizes, elevadas, né, melhores do que nós que aqui estamos no planeta. E por que os espíritos superiores fazem isso? Para mostrar a eles o que os espera, para mostrar a eles o que os aguarda, para que nasça dentro deles aquela vontade, puxa, eu quero um dia viver aqui. E o que eu preciso fazer para viver aqui? Seguir na tarefa do bem, no caminho do amor, da fraternidade, enfim, da lei, de bondade, né? E amor a todos os seres, né, do universo, né? Então, como diz aqui o texto, né, que daquele espírito arrependido que pede preces, que pede a luz, né, para que ele possa se soerguer e se redimir das faltas cometidas, uma luz paira sobre ele, os espíritos do bem que vão auxiliar aquele irmão, ele é recolhido e é mostrado a eles, numa pequena escala, claro, numa escala menor do que essa que eu expliquei, o que tem a eles, né? O que os aguarda, né? De como é bom de você trilhar o caminho da bondade, o caminho do amor, e como você vai minimizar os sofrimentos da sua vida. Apenas para que eles vislumbrem um pouquinho da luz, né? Que outros espíritos que estão à frente deles gozam das benesses de estarem sob aquela luz. Então faz com que sinta neles aquela vontade de estar ali junto. Que nem hoje a gente leu aqui um trecho do Evangelho, numa gravação que a gente fez hoje para colocar no YouTube. Lá os espíritos estão dizendo assim, né, que as encarnações na Terra, a gente vai encarnando e reencarnando, e a gente vai melhorando em moral, né? A estatura moral da gente vai se elevando. Aí, grosseiramente, os espíritos explicaram assim, que é como se fosse a escola, né? Você está na escola, você vai passando de ano, vai mudando de classe, vai progredindo. Primeira série primário, segunda série, terceiro, quarto, quinta série, sexta série. Eu, por exemplo, lembro que quando eu estava na quarta série do primário, que por estar na quarta série do primário, eu era obrigado, eu já tinha 9 para 10 anos, era obrigado a usar uniforme. E eu vi os meninos e as meninas da quinta série do ginásio usando aquele avental branco, né? E eu tinha vontade de estar lá com eles. Eu falei, não, eu quero também usar roupa comum e pôr o avental branco. Eu quero ir para a quinta série. Eu quero ser grande. Olha a cabeça. A cabeça da gente, né, Cidinha? Eu quero ser grande. Eu quero progredir. Eu quero ir para a quinta. E como a gente está na oitava série, a gente vê o pessoal que estava no primeiro ano do colegial e já vislumbrava também, conhecia alguns que já estavam no terceiro, prestando vestibular para ir para a facu, era a mesma coisa. Pô, eu quero estar lá também, eu quero também chegar ali. Então, é a mesma coisa. Então, a gente vai ter a oportunidade de vislumbrar um pouco do que aqueles que estão lá na frente gozam, que faz com que a gente também se esforce aqui para se melhorar, para rapidamente estarmos lá também. Então, é isso, né? Então, dentro desse contexto do que a gente leu, claro que aqui, no que eu acabei de ler, é numa escala menor, né? É um começo de uma
de uma remissão, de um espírito que vinha aí com encarnações atrás de encarnações no mal, e que, enfim, ele conheceu o amor, né, e a mudança dentro dele para que ele fosse deixar de praticar o mal e começar a ser um soldado do bem, vamos dizer assim, né? Então, ele já vai vislumbrando pequenas coisas, né? Pequenas vislumbres do que o aguarda para que ele possa se esforçar aqui e poder chegar lá aonde ele almeja. E eu acho isso, assim, isso é fantástico, isso é maravilhoso. A gente vê como que o plano de Deus, ele é lindo, né? É um plano perfeito, é um plano que não tem o que você... não tem como, né? Deus, ele é perfeito, então tudo aquilo que ele faz é perfeito. Por mais que a nossa imperfeição que a gente talvez possa olhar uma ou outra situação e achar estranho, mas quando a gente tem a fé e confia em Deus, a gente bota tudo na mão dele e fala, não, se é assim, é porque assim tem que ser, né? Quem sou eu para ir contra Deus? Se o Pai faz assim, tem um porquê, tem um propósito, e só depois lá na frente que a gente vai entender o propósito dele. Fala, caramba, olha só, era isso mesmo. Então, isso aí é maravilhoso mesmo, a obra de Deus, e nós fazemos parte dessa obra, né? Deus tem um plano para a gente. E quando a gente tem esse entendimento, quem somos nós para contestar o plano de Deus? Entregamos a nossa vida e deixar ele nos conduzir, né? Então, é isso aí. Alguma coisa? O espírito arrependido, né? Se arrepende. Mas Isso. o arrependido, ele tem que se auto-perdoar também, tem que se perdoar, né? Para seguir em frente, senão fica difícil, né? Sim, o auto-perdão é super importante, porque ele pode não se sentir, por exemplo, acontece muito, é muito comum os espíritos que vão em missão de resgate nas zonas umbralinas, eles estão ali para resgatar aqueles irmãos que ali estão em situação de sofrimento. E muitos estão ali com aquela coisa da autopunição. Tanto que quando eles veem o espírito iluminado se aproximando, eles não se sentem nem dignos de orar para aquela luz, né? Aquela luz se aproxima, uma mão limpa, uma mão com as unhas bem feitinhas, e se estende para retirar ele de lá, e aí esse espírito que está lá dentro da lama, muitas vezes, ele fala assim, não sou digno, não sou digno. Então, o auto-perdão é muito importante, é extremamente importante, mas muitas vezes ele não sabe que se aquela mão foi estendida para ele, é porque ele já é digno, né? Ele já passou o que ele tinha que passar ali. Aí vai todo um trabalho, né, que a espiritualidade faz, com aquele irmão ou com aquela irmã, né, para pronto restabelecer ela, né, como ser filho de Deus, né, como nós todos, para se sentir restabelecido, não é restabelecido, restaurado, né? Porque a pessoa naquela condição, no meio da lama, chafurdando na lama ali, né, no local fétido e tudo mais, não é uma condição de ser humano, né? Então, ele se está restaurado ali como um espírito em evolução e com o amparo dos espíritos benfeitores. Uhum. Quando eu parti, você me abençoou, eu me perdi e você me buscou
me devolveu lugar que era meu, me fez lembrar que eu sou um filho seu, eu sou um filho seu. Eu quis partir, me aventurar por onde andei. Você estava lá a me mostrar o que eu deixei pra trás. Amor que me enviou e que é a minha paz, a minha paz, a minha paz. E não há lugar no mundo onde eu possa ir que você não vá pra cuidar de mim. E pra esse amor é que eu resolvi voltar. É que eu descobri que aqui é meu lugar. Quando eu caí, você me levantou, eu desisti. Você me reanimou, me destruí. E você me refez, e outra vez chamou-me filho meu, eu sou um filho seu. Eu quis partir, me aventurar por onde andei. Você estava lá pra me mostrar o que eu deixei pra trás. O amor que me criou e que é a minha paz, a minha paz, a minha paz, a minha paz, a minha paz. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantar.
chorando. Eu só sei dizer: esse meu Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vou, tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vou, saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Que sinto Deus sorrindo para mim. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurado sois vós, o sal da terra, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurado sois vós, Os pobres de espírito, bem-aventurado sois vós, que estáis aflitos, bem-aventurado sois vós, os pacíficos, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. bem-aventurado sois vós, Os limpos de coração, bem-aventurado sois vós, os que perdoam, bem-aventurado
Bem-aventurado sois vós, os que choram, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo, Mestre Jesus. Deus Pai de amor e bondade infinita, nesse momento, Pai amado, pedimos que a sua luz envolva a todos nós, que essas casas, conectadas pela internet, estejam na sua luz, cada cômodo, cada cantinho. Ampara, Pai, a família da Cidinha, para que todos lá no lar dela se sintam em paz, em equilíbrio e segurança, vivendo no teu amor. Ampara, Pai, esta casa, que aqui se encontramos também, buscando a paz, o equilíbrio, o teu amor, vivendo em equalidade e igualdade com os nossos irmãos que aqui se achegam. Pedimos, Pai, que a sua luz se expanda por todo o planeta Terra, aos lugares de sofrimento, aos lugares onde existem os irmãos e irmãs hospitalizados, os manicômios, os presídios. Ampara, Pai, o irmão e a irmã embaixo da ponte, a criança com fome, o pai e a mãe em busca de um trabalho. Cuida, Pai, para aquele que se levanta contra o irmão, se arrependa. E para que aquele que tenha a responsabilidade da liderança, que ele seja um líder baseado no teu amor. Abençoa-nos, Pai, a casa de Sucre, para que tenhamos força e que nós não esmoreçamos diante das dificuldades para continuar com essa tarefa. Muito obrigado, Pai amantíssimo, por tudo, pelo dom da vida, por essa encarnação, e estarmos vivenciando esse momento em que a Terra está passando. Graças te damos, Pai amado. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja e assim será.